Olá pessoal, mais um Falando de Negócio. Hoje eu trago uma colega de trabalho, já trabalhamos juntos, né? Fernanda Bendinazuk, comunicadora, com experiência vasta, tanto no meio empresarial como agora no meio político. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução, sobre esse crescimento da área, sobre a importância do planejamento em comunicação, que poucas pessoas dão essa importância, né, Fernanda? Com certeza. E a Fernanda, ela é roraimense, né, Fernanda? Roraimense. E o que te trouxe, Fernanda, para esse meio? Eu falo que a comunicação, ela me escolheu. Me escolheu totalmente, porque assim, eu tinha um sonho de fazer medicina, né? Tinha esse sonho de fazer medicina. E nesse sonho, eu estudei por 4 anos. Assim, aquela estudante, assim... Dedicada, que não fazia outra coisa da vida. A rede social nem existia na minha vida. E aí, por motivos pessoais, familiares... eu vim trabalhar com meu pai, né? Eu tinha ido embora até para Manaus para estudar. E aí eu vim trabalhar com meu pai. E aí comecei a trabalhar na empresa do meu pai com ele, administrando. E aí nessa administração eu falei, pai, a gente precisa divulgar. Às vezes tá sem serviço, tá sem isso, tá sem aquilo, então vamos divulgar. E aí foi quando eu falei, não, como é que a gente vai trabalhar com essa divulgação? Né? Pouco investimento, a gente não tinha muito investimento, mas precisava divulgar. Então eu falei, eu vou aprender a fazer isso. E aí foi aí que deu o start nessa ânsia, pô, falei, não, isso aqui é legal, né? Tanto é que a minha história na comunicação, ela começou aí, e a partir daí, até uma história engraçada que logo depois, engraçada assim, né? Que começou de uma tragédia, mas depois se tornou engraçada. Mas o meu pai, na Covid, ficou bem doente, e aí ele foi um caso, assim, milagroso. Né, milagroso porque ele estava com 80% do pulmão, já estava com 80% do pulmão comprometido, então assim, ele conseguiu vencer a Covid e aí vieram as TVs, né, porque estava no início da Covid e vieram as TVs. Ah, dá uma entrevista, como é que foi, o que fez diferente, foi a saúde, foi alguma coisa que vocês fizeram em casa? E aí nisso começou aquela conexão com as TVs, começou aquela conexão né, ali com o meio, eu falei, gente, que coisa legal, essa comunicação, isso é muito legal, né, e aí foi quando o meu nome começou a ir no mercado, e aí recebi o convite, né, da Folha de Boa Vista para participar da UQIA, né, mas nesse meio termo aí também tive a oportunidade de trabalhar na comunicação do governo de Roraima, inclusive com você, fui sua parceira. E aí tive uma experiência ali, né, uma primeira experiência ali, sem ter muita experiência, mas a gente aprende muito perto de profissionais incríveis. Então eu falo que a comunicação me escolheu, porque foram os caminhos que foram abrindo e me direcionando. Mas a área que te escolheu é uma das áreas mais complexas. É muito perto de medicina, né? Porque a gente trabalha muito com a percepção humana e é algo extremamente complexo. Com certeza. E aí você veio na iniciativa privada trazendo mais o lado digital, né? Isso. Sempre foi um lado muito forte de você. Isso. Até como nós trabalhamos juntos, foi nessa área que você atuou. Sim. Né? Como é que foi chegar para trazer uma novidade, que é novidade todo dia, o digital, porque a rapidez, né, das mudanças, tudo o próprio mercado te leva a isso. Como é que foi trazer isso para o mercado, ainda extremamente tradicional até hoje, nosso mercado é tradicional, né? Conseguir se inserir no mercado onde as pessoas viam muito tradicional, né, TV, rádio, jornal, comunicação ao ar livre, essas coisas, mas não conseguem mensurar nem o investimento em um, nem o investimento no outro. Como é que foi se posicionar? Eu comecei meu posicionamento como Fernanda, né? Aquele negócio eu vou mostrar na prática. Então eu comecei de uma pessoa que era zero nas redes sociais, né? Zero. Eu falei, não, vou começar a me comunicar aqui. Eu lembro que no começo eu pedia para as empresas para ter uma oportunidade. Eu falei, não precisa nem me pagar. Eu quero só uma oportunidade de mostrar meu serviço. Foi assim, né? Foi realmente. É o que eu falo até para as pessoas. Fui investindo, isso. Eu até falo para as pessoas, eu falo assim,
mostrem o trabalho de vocês, mostrem o quanto vocês são capazes, que é isso que é uma outra problemática que a gente pode depois abordar em um outro momento, que é as pessoas querendo aquele imediatismo, né? Eu quero começar numa empresa, eu quero começar um negócio, mas eu já quero que saibam quem eu sou, já quero que me valorizem financeiramente. Então, são poucas as pessoas que querem mostrar o trabalho. E eu falei assim, não, eu só vou entrar nesse mundo mostrando. Porque eu comecei a fazer cursos, comecei a entrar na área e comecei a entender que funcionava daquela maneira, mas se eu chegasse para uma empresa e falasse, ó, o investimento é esse, pra gente fazer isso, ela falava, não, jamais, esse investimento não cabe aqui na nossa empresa, né? Enfim, então, Fernanda, como é que tu entrou? Eu abri uma agência de marketing, 9 Marketing, e aí comecei a atender as empresas. Comecei assim, pagando para trabalhar mesmo, né? Tanto é que eu era aquela equipe, né? Aquela que faz o design, aquela que faz as imagens, aquela que faz tudo. Edita, faço tudo. Eu era a equipe das empresas. E aí, conforme as empresas foram acreditando em mim, eu fui convidando novos colegas. Mas assim, o que eu percebia era um trabalho era muito trabalho e o retorno era mínimo, né? Então era complicado. Então, eu falei assim, eu vou ter que mostrar os resultados para depois conseguir, talvez, trazer para mim esse retorno financeiro. Então, eu ia lá, fazia o vídeo, fazia tudo. Aí, quando eu vi o resultado, eu falei, viu, agora você entende que a gente pode investir aqui? Mas, assim, por muito tempo foi trabalhando, pagando para trabalhar para conseguir mostrar meu valor, para conseguir mostrar, né, realmente o quanto a comunicação, o marketing, uma estratégia, um vídeo, tudo isso pudesse fazer diferença dentro das empresas. Agora, quando a gente fala de equipe, né, que é um termo muito utilizado no passado, mas continua em alta hoje, a gente dá, né, características, a gente dá muito a cara da gente. E a gente quer vender excelência. E aí vem um outro problema. Você começa a crescer, começa a ter uma carteira de clientes, aí você vai atrás de mão de obra. Isso. Como é que está a mão de obra nessa área em Roraima? Olha, eu falo que eu queria entender qual é o problema, confesso para vocês. Pronto, então eu preciso descobrir primeiro do que você me avisa, porque a gente vai estar resolvendo um problema. Porque assim, um dos motivos de eu ter finalizado a minha agência foi por causa de equipe, né? Eu lembro que eu tinha uma carteira de 18 clientes, né? Então tinha uma carteira maravilhosa. Só que eu comecei a entender que os clientes, eles estavam já assim, Fernanda, eu quero só se for você. Porque quando a Maria vem, a Maria já não entrega ela já não entrega a mesma excelência, né? Fernanda, a Maria pode até vir, mas eu quero que você venha junto, por causa do seu olhar, por causa da sua dedicação. Então, assim, eu não conseguia, era humanamente impossível estar com 18 clientes, né? Junto com as Marias, com os Joãos. Então, o que eu falei? A partir daqui, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou ficar doente, porque eu não vou conseguir estar com 18 clientes. Ou o meu nome vai já começar a ficar sujo no mercado. Por quê? Porque, a Fernanda tem minha equipe. Mas ela não entrega, mas ela não faz um trabalho de excelência. E aí foi quando eu tive a minha primeira decisão difícil dentro da comunicação. Aqui encerra a minha agência, porque eu não consigo entregar, por falta de profissionais, né? Eu preferi eu preferi parar por ali a agência por falta de profissionais, porque eram brigas de profissionais, eram profissionais que não queriam estar fixos com você, queriam atender diversos clientes, então eles também não entregavam a excelência que eu precisava entregar para o cliente, ou então não tinham compromisso, tinham compromisso de ir lá gravar, mas não tinham compromisso de entregar, tinham compromisso de dizer, eu vou entregar esses cards, mas não entregava em tempo hábil. Aí chegava, por exemplo, Dia dos Pais, eu não tinha um card de Dia dos Pais para aquela empresa, um dia importante que eu preciso entregar para aquela empresa. Então, assim, eu estava vendo que eu já estava colocando meu nome sujo na praça, né? E nome sujo a gente não consegue trazer de volta, reconstruir é muito difícil. E foi a partir daí, Weber, que eu falei assim, não. Então, já que as pessoas fazem tanta questão da Fernanda, eu vou largar a empresa e vou começar a fazer uma assessoria para essas empresas. E aí elas podem entregar, elas podem contratar outras empresas,
elas podem contratar, eu posso indicar pessoas que eu confio, que até hoje eu faço isso, quando alguém fala assim, eu preciso de um videomaker, preciso de um filmmaker, preciso de um editor, eu falo, esse cara aqui é muito bom, mas eu prefiro que você feche com ele, que você, porque aí eu tiro isso, né, porque assim, eu não quero que ele seja parte da minha equipe, porque... né? Então, assim, foi quando eu comecei a fazer assessoria. E aí foi quando eu comecei a fazer assessoria para as empresas. Comecei a atender grandes empresas aqui. Foi um boom, assim, que eu tive, inesperado, inclusive, confesso. Né? Atendi empresas que eu falei assim, meu Deus, quem dera, assim, um dia eu estivesse ali assessorando essa empresa. Então, assim, eu chegava para a empresa, sentava com a agência de marketing que eles tinham, e aí falava assim, mês de agosto, vamos lá. Mês de agosto nós temos Dia dos Pais, dia disso, a gente faz as datas conforme a necessidade das empresas. E eu falava, gente, a minha ideia para isso é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então eu distribuía as ideias, distribuía as funções, mas aí a responsabilidade de escolher a empresa, de tudo. Claro, eu ficava ali comandando e tudo, mas eu era apenas assessora de comunicação. Ali eu estava fazendo apenas a assessoria da empresa. A escolha da agência, a escolha do que iria ser feito, o martelo batido era totalmente do empresário. E foi aí que eu consegui uma tranquilidade, porque assim eu consegui estar com as várias empresas, porque você assessorar é bem mais fácil do que você, de fato, ter executando. E aí foi um caminho que eu achei, assim, maravilhoso, né? Escolhi algumas empresas porque meu ticket eu consegui aumentar, né? Como assessora. Então eu escolhi algumas empresas e consegui atender eles. Na hora que eles me chamavam, eu conseguia estar disponível. Fernanda, a gente vai fazer um evento. Consegue dar uma passada aqui pra gente pensar nele? Consigo. Por quê? Porque eu sou só a cabeça pensante ali. Então, assim, aí a gente vai mandar pra agência e a agência vai executar. Mas aí cabe à agência, né? Você está tocando num ponto que eu acho que é fundamental para essa complexidade de mão de obra. A gente vê, principalmente nessa área digital, é uma turma mais nova. Sim, né? com certeza. Uma turma bem mais jovem. E muitas pessoas, inclusive, Weber, com mais jovem, mas assim, com uma experiência, com uma... né? Mas a gente vê muito nessa questão, tu tocou na pessoalidade, né? Que o mercado roraimense ainda tem muito isso. Né? Por ser um mercado pequeno ainda, né? É um mercado novo, né? Para muita coisa. Tanto é que a gente está começando a ver esse futuro chegar realmente, de verdade. Com certeza. Só que a pessoalidade ela é atrelada a algumas características que a gurizada que está na área ainda não atentou. Por exemplo, compromisso. Que você fala, poxa, eu pego e tenho que entregar. Não, eu pego, entregar, tu espera aí que uma hora eu te entrego. Isso. Porque ele pega serviço de tudo que é lado, vamos dizer, passa pelo que você passou à frente da tua agência, dependendo de mão de obra, né? Só que essa mão de obra não tem essas características, comprometimento, responsabilidade. Né? Eu acho que o principal disso é o amadurecimento, né? Exatamente. Aí você vai conversar com essas pessoas, eu digo para você, eu já conversei com muitos jovens dessa área, que eu acho que na criação do mundo eles entregaram o projeto para Deus executar. É sério, eu ficava olhando e digo, não, peraí. Pessoal, não estou dizendo que a idade significa... Não, com certeza. Não é nada disso. Mas eu começava a conversar com as pessoas e me assustava desculpa, às vezes pela prepotência, pela arrogância. Demais. Tá? Pela falta de humildade. Demais. Porque eu sou da teoria que a gente nasce sem saber nada e morre sem saber tudo. Então a gente está todo dia aprendendo. Então quando você passa a ter essa característica, é o teu diferencial. Então, as pessoas não querem a I9, eles querem a Fernanda. Isso a gente passou na empresa aqui. A empresa, quando eu constituía, 31 anos, 1994, era design e consultoria. Só que as pessoas só lembravam do meu nome. Eu, desde 2017, é WM. Então, quer dizer, você passa a entender o mercado do jeito que ele funciona. E se essa mão de obra entender isso, eles vão ganhar mais sofrendo menos. Com certeza. Porque eles vão ter um direcionamento. Exatamente. Você vai sofrer pela falha dos outros. Só que não é o teu funcionário. É a marca da tua empresa que vai precisar. Justamente.
Aí a gente tem que ter a maturidade que falta a essa mão de obra, com todo respeito, a gente tem excelentes profissionais no mercado. Com certeza, eu concordo com tudo. Só que a gente tem aquela teoria do martelo e do prego. Tem gente que nasceu para ser martelo e tem gente que nasceu para ser prego. Você vai escolher. O martelo, ele tem valor agregado. O prego tem preço. Então, se a gente não conseguir colocar isso na mão dessa mão de obra, nós temos vagas em toda a iniciativa privada, poder público, está esparramado de lugar para a gente contratar essa mão de obra. Mas falta o amadurecimento. A pessoa ter a humildade de ouvir, né? Observar as características do teu cliente, respeitar. Principalmente entender a questão de que se você entra ali para um serviço, um órgão público, privado, seja qual for, existe uma hierarquia que você precisa respeitar. E eu, mesmo sendo jovem, consigo perceber que essa geração, ela é assim, não, você não deve falar comigo desse jeito, não. Então, não tô nem aí, não vou embora. E ainda é capaz de colocar nas redes sociais. Ele foi lá e me tratou desse jeito, e fez isso, fez aquilo. Não tem comprometimento, não tem responsabilidade. Então, assim, o que pesa hoje pra mim é justamente isso. Olha, eu entrando já para um outro assunto que a gente vai tocar posteriormente, é a questão de eu estar acompanhando hoje, né, uma parlamentar, e eu já treinei 10 pessoas para serem social medias. E a maioria delas não deram certo, não foi por falta de saber, não foi por falta de nada. Foi por falta de compromisso, porque eles sabiam que tinha uma agenda prévia e eles não cumpriam. Foi por falta de discrição, né? Você chegar e saber que você está acompanhando um parlamentar e você precisa ter respeito, né? Ali você precisa chamar ele pelo nome que o diz, seja um vereador, um deputado, um governador, você tem que se referir a ele conforme a posição que ele ocupa, entendeu? E principalmente, não só o tratamento, mas principalmente saber que aquela pessoa ali, ela tem uma posição que você tem que dar, respeito enfim, né? Eu fico pensando, o que cabe uma pessoa chegar é até difícil de explicar, porque foram tantas as situações, mas assim, eu passei por 10 profissionais e a maioria deles foram, como eu te falei, compromisso, até a forma de se vestir. Não, por que eu vou me vestir desse jeito? Ó, você vai para uma solenidade a gente não faz isso, uma solenidade a gente não se porta dessa forma. Ah, não, mas desse jeito eu não vou me vestir. Até isso, né? Chega até a ser assustador a gente falar sobre isso. Ah, não vou porque minha saúde mental não cabe a esse serviço. Ah, eu não vou porque é muito trabalho, isso é demais pra mim. Aí eu falei, então você prefere ir pro freelancer e algo não fixo do que você tentar construir seu nome dentro daqui, né, dentro do grupo, e daí você construir seu nome, e pode ter certeza que daqui você vai, assim como, independente se o parlamentar vai galgar alguma coisa, mas você vai construir seu nome, outros vão ver, enfim, eles não estão dispostos a isso, é o aqui e o agora, né, é o agora. Quanto você vai me pagar? Ah, eu vou pagar X. Ah, não, eu quero Y. Não, vamos começar com X, você mostra o seu trabalho e depois a gente vai pro Y. Não, eu só quero se for Y, senão eu não quero não. Então, assim, eles não estão dispostos a passar pelo processo, né? Então, eu falo assim que, do mesmo jeito que eu comecei a conversa aqui com você, eu falo assim, eu paguei para trabalhar, mas aquilo era um investimento para eu chegar onde eu cheguei. Só que eles não estão dispostos, e ainda mais que eles sabem a escassez do mercado, Bebe. Então, assim, eles acham que pela escassez do mercado, eles têm eles precisam de mim, então eles me aceitam desse jeito, desse valor, senão tô indo embora. Mas o preciso de ti é muito arriscado, né? Que eu preciso de ti, eu posso precisar de ti por uma semana, por 15 dias e descobrir que você não presta. Que você é um profissional muito aquém do que você se vendeu. Porque a questão, quando você fala do investimento, isso vale para ontem, para hoje e para amanhã. Com certeza. Tá? A gente, para chegar ao sucesso, vai ter que pegar umas porradinhas. Vai ter que
cair, vai ter que levantar, vai ter que pegar bronca, vai ter que passar por tudo isso. Gente. Quem não está preparado para dificuldade ou acha que a vida toda vai ser um eterno mundo de Bob, porque a gente começa a ver que esses profissionais têm essa característica. Totalmente. Né? E, pô, isso é falta de profissionalismo. Tá? Aí você vai para uma entrevista já se posicionando dessa forma, e a gente está falando no mercado pequeno, onde sobra vaga, onde a gente pode ter emprego pleno, e a pessoa se acha mais importante do que o empresário, do que o assessorado, do que o parlamentar, do que o governador, do que o prefeito. Não tem um respeito básico. Não então tem. já morre, já nasce morto. É um profissional que nasce morto. É totalmente isso. Então, é assim, eu enfrento hoje esse desafio, né, frente à chefia de comunicação que eu estou hoje, e eu falo assim, queria eu conseguir entender o que se passa pela cabeça dessas pessoas, né, porque eles têm tudo para brilhar, eles têm tudo para crescer. Eu vejo assim, jovens que, caramba, quanto talento aí, você poderia voar, mas não, né? Mas eu acho que a gente faz muita analogia, por exemplo, competência e habilidade, né? Com certeza. Tu tem muita gente extremamente habilidoso, mas que não observou a responsabilidade da competência. Então, você tem pessoas talentosíssimas que te entregam, só que entregam a você no tempo deles. E o mercado não é isso. Com certeza. O mercado é no tempo do cliente, é no tempo, é não perder o time. Não, e é não entender que aqui o cliente está, independente se a gente está falando de política ou de empresa, o cliente ele está aqui em cima, né? E nós estamos aqui. É que inverter. Não vai funcionar muito. Então, assim, hoje, se você falar assim, Fernanda, qual a sua maior dificuldade na comunicação? Mão de obra. Mas o triste de tudo isso, né, e ao longo do, vai ser o 45º episódio, 99% da reclamação das pessoas que passaram por aqui se chama mão de obra. Tanto se ele for empresário, quanto, né? É mão de obra. Então isso preocupa, por quê? Porque você não vê a evolução em determinados segmentos. Né? Então e aí o que você vai fazer? Vale a pena investir? Vale a pena apostar lá na frente? Não, porque eu não vou ter gente para me acompanhar. Eu vou poder crescer? Eu não sei se eu vou poder, porque não sei se tem mão de obra. Teve empresários que passaram por aqui que disseram que estão com anúncios de vaga de emprego, né, há 6 meses. E não é 6 meses entrevistado, 6 meses que não aparece candidato. Então isso é um absurdo. Né? É um absurdo. Nós temos hoje uma das menores taxas de desemprego do país, mas por outro lado a gente podia ter emprego pleno. Gente, olha, quando alguém fala pra mim assim, tô sem emprego, tô precisando de emprego, a primeira coisa que eu faço é ir lá e mandar um monte, porque eu tenho um monte de amigos, clientes, parceiros. Sim, que precisam. Aí depois eu entro em contato, e aí, deu certo algum? Nem foi atrás, nem... Né? Eles não estão dispostos a entrar e tentar uma promoção, tentar aumentar. Não estão dispostos a investir. Né? Mas você falou de uma área que eu sei que você está entrando muito bem, eu tenho acompanhado o seu trabalho. Né? Um abraço aí para a Catarina Guerra, né? Que é a parlamentar que ela está assessorando agora, assessorando muito bem. Né? Mas esse marketing político e o marketing eleitoral, que o próprio político tem dificuldade de entender essa diferença, o profissional de comunicação ele sabe, mas às vezes não tem força para mudar com o parlamentar. Como é que é trabalhar com o político, que é o teu cliente, que tem muitas características da iniciativa privada. Com certeza. Só que ele é aquele cara que ele é escolhido pela população, né? É um mandato eletivo, mas poucos são o que acreditam no planejamento de comunicação. Pouquíssimos. E quando você não acredita no planejamento, você vai gastar mais. Com certeza. Porque, infelizmente, a eleição virou um grande negócio, não é no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. Mas, ao ignorar planejamento, você vai ter que despender muito mais recursos para uma reeleição, para uma eleição, para o que quer que seja. Como é que foi, né, essa chegada nesse mundo
descobrindo tanta coisa diferente? Weber, o meio empresarial, eu entrei nele, como eu falei, o meu currículo, ele é experiência e diversos cursos, né? Tem vários profissionais que eu admiro demais e eu entro de cabeça mesmo, vou para cursos, viajo, seja qual for, enfim. E um curso que eu fui do Sebrae, ano passado, era justamente de marketing e comunicação, né? Considerado o maior da América Latina. E aí, nesse curso, eles abrangem vários nichos, né? O nicho do empresário, o nicho do político, enfim. Né? Para você que é social media, para você que quer ser assessor, para você que quer fazer eventos, enfim, é um evento bem surtido. E conversando com uma assessorada, ela faz assessoria de um parlamentar aqui, a gente foi juntos na mesma turma. E ela falou assim, queria eu que tivesse mais pessoas na comunicação política. Porque assim, a gente precisa dessa força para mostrar em Roraima, né? Ela falou assim, Fernanda, eu vejo que não tem como eu levantar uma bandeira, sendo que eu não tenho mais colegas que levantem a mesma bandeira, né? Ela falou isso. E ela falou, falta mesmo, não falta só profissionais, mas faltam profissionais voltados à área. Por quê? O que eu percebo, a agência que ela cuida das empresas, um tem olhar. Agora, a agência, a assessoria que ela olha para o parlamentar, ela tem um outro olhar. Ela precisa ter um outro olhar. E aí eu falei assim, agora é o momento que eu vou fazer mais um passo na minha vida. Primeiro foi o passo de sair da agência e virar assessora. Agora eu quero ir para o lado da política. Né? Por quê? Porque eu estou vendo uma carência nesse ramo. E aí foi quando eu comecei a entrar de cabeça na política. E aí quando você fala para mim, Fernanda, como é lidar com isso? Eu já cheguei a falar, já tive a oportunidade de assessorar mais de um parlamentar e eu falo para ele, se você não acreditar na comunicação, você vai gastar muito mais uma campanha que é o que você acabou de falar. Isso. Por quê? Eu vou dar exemplos até de fora para a gente não misturar daqui. Nicolas Ferreira, ele pega um celular, ele grava um vídeo de posicionamento, ele viraliza o Brasil. Ele não precisa estar pagando TV, ele não precisa estar pagando... Ele não gasta. O que ele gastou foi pegando o celular dele, gravando, viralizou, pronto. É potência. Independente do que ele escolhe, se isso é positivo ou negativo, ele está sendo potência. Só que se um parlamentar não chama essa atenção, né, ele não segue um planejamento de que você precisa se posicionar. Você precisa pegar o seu celular e falar isso. Você precisa fazer isso. Para você chamar atenção, você vai ter que estar na TV, você vai ter que estar na rádio, você vai ter que estar em outdoor, você vai ter que estar nas revistas, você vai ter que estar nas entrevistas. Então, assim, você podendo se posicionar, pegando um celular e viralizando, você vai ter que gastar aí não sei quanto. Né? E nós estamos aí, eu acho que há mais ou menos 14 meses da próxima eleição, então o momento é agora de você fazer isso, porque senão ano que vem, para começar, os profissionais, eles vão cobrar porque é aquela questão da oferta e demanda. Sim. Eles sabem que vão precisar, então o valor deles vai lá para cima, você precisa de mim, só tem eu. Vai pagar. Então, você vai ter que pagar. Começamos por aí. Segundo, rádio, TV... Você pode estar começando a ter uma boa relação com esses meios de comunicação, levar uma pauta para eles que vai tanto surtir efeito para eles quanto para você, sim, né? Mas se você não fizer esse trabalho de formiguinha, ano que vem você vai chegar e vai chegar de uma forma, Weber, que vai ser assim, muito robotizada. Hoje nós estamos aqui com o parlamentar X para falar de X, isso, aquilo, aquele negócio assim, ele pagou para estar ali. Vamos escutar. Sendo que ele poderia muito bem ter feito esse trabalho de formiga. Fernanda, você tocou num ponto muito interessante que eu digo que a eleição, para quem já está no mandato, como é o caso da Catarina, sim, né, você conseguiu a reeleição. Sim. O teu trabalho para o próximo mandato começa no dia seguinte. Né? Então tem gente que não entende dessa forma. Não. Aí tem gente que trabalha naquela janela dos 6 meses, né? Trabalha pelo calendário eleitoral. Ou seja, eu vou começar a fazer minha campanha
quando é abril que E eu começa a desejo dizer boa sorte a esses. boa, mas vai precisar de muita sorte, né? Porque o eleitor ele está mais atento. E tanto é que, como você falou do Nicolas, tem um detalhe interessante. O pessoal fala, pô, ele pegou o celular, né? Começou, primeiro, pegou um nicho bem interessante. Mas vocês notam que o vídeo dele que mais viralizou, que foi a questão do INSS. Do INSS, do Pix, esses dois O foram... do INSS, ele já foi totalmente produzido. Que foi aquela questão da evolução dele para ele como aposentado. Então, você pode começar de maneira mais simplória. Com certeza. Mas você necessita de uma equipe por trás de você. Não, eu não tenho nem dúvidas de que não foi ele que falou assim, vamos lá gravar. Eu tenho certeza que foi alguém que falou assim, deputado, ó, tá na hora. Vamos fazer isso aqui. Mas ele precisa ter aceitado. Exatamente. Que é um dos grandes desafios. Porque não adianta eu chegar e falar assim, Nicolas, se você fizer esse vídeo aqui, pegando as dores dessa comunidade e levantando a bandeira, a chance de dar certo é muito boa. E ele vai falar assim, acredito nisso, vamos juntos. Exatamente. Só que ele precisa acreditar na ideia de quem está assessorando, da equipe de comunicação, ele precisa... Da própria comunicação, entender o poder que a comunicação tem. Porque tu imagina, Weber, se ele não tivesse toda essa confiança, eu acredito muito que ele tem a confiança. E deve ter uma equipe muito Com boa. certeza. Se ele não tivesse, para ele ter esse engajamento, ele teria que estar fazendo como muitos outros, estar em rádio, TV, pagando... Sabe, não estou desmerecendo a rádio, a TV, de forma alguma, eles precisam acontecer. E são complementares. Sim, são complementares. Mas algo que ele fez ali só aceitando uma ideia da comunicação dele, né? Então, assim, é isso que eu tento passar hoje. Você precisa acreditar, como você falou, num planejamento, porque isso é um planejamento, né? Porque, assim, é um planejamento de falar assim, estourou a bomba do INSS, é agora, é hoje. Ah, não, daqui a pouco. Não, é hoje, é hoje. Se você for amanhã, já não vai valer mais. Né? É como agora a moça que levou 60 socos no elevador. Se você não falar hoje, se você for falar semana que vem, já passou, outras pessoas já chamaram atenção. Então você tem que ser naquele momento. E você precisa acreditar. Ai, mas eu vou falar disso, eu vou falar da moça, assim. Poxa, às vezes você fala assim, mas eu tenho um amigo que já bateu na mulher. Não, é você vestir a camisa de todas as mulheres que sofreram violência doméstica, violência. Entendeu? Esquece, você é um parlamentar e você precisa vestir a camisa porque você está ali para defender uma posição. Então, assim, só que não são todos. Muitos têm receio, muitos têm medo do posicionamento, muitos têm medo, entende? E ainda partindo para um outro lado, que a política hoje ela é pura conexão, sentimento. Então, assim, não adianta, o corpo a corpo, ele é muito bom. Né? Você chegar aqui, Dona Maria, seu João, não sei o que, eles adoram. Mas se você não fizer um vídeo falando assim, bom dia, nossa, ontem o cafezinho com a Dona Maria foi bom demais. Dona Maria, queria te deixar aqui um beijo, porque aquele cafezinho, inclusive depois me passa a receita daquele café que eu vou fazer aqui em casa, e no dia seguinte falar assim, olha, hoje eu tô fazendo a receita aqui do cafezinho conforme a Dona Maria falou. Entende? É conexão, é sentimento. Você não gera só sentimento à família da Dona Maria, a Dona Maria, mas como você gera sentimento também às pessoas. Caramba, olha a consideração com a Dona Maria, que é uma pessoa lá da comunidade não sei qual. Entende? Eu acho fantástico quando as pessoas, o político consegue entender isso. Agora, só para esclarecer para as pessoas, porque muitos acreditam aos profissionais de comunicação e começa a dizer, não, mas fulano de tal é um produto de marketing. Pessoal, entendam uma coisa. Ninguém é produto de marketing ou vende se a sua essência não for aquela. Isso. Tá? Então, por exemplo, o eleitor ele só vai comprar aquela ideia se ele se enxergar em você. A mesma coisa para a iniciativa privada. Esse negócio de que comunicação é racionalidade. Não é racionalidade. Racionalidade está no investimento. Mas na concepção dos produtos de comunicação é pura emoção. Com certeza.
o governador, Antônio Denário, ele uma vez ele me perguntou, Weber, poxa, mas a gente faz tanto no governo, a gente tem tanto, mas as curtidas, quando eu estou sentado lá na cerca da minha fazenda, dá 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil visualizações. Quando eu estou falando da entrega de algum produto do governo, dá 1.000, dá 500. É porque a população quer ver se o governador, se o deputado, se o vereador, se o prefeito é gente igual a ele. Isso aí, então, isso aí é fato. Isso faz é fato. a diferença. E não é quantidade, e às vezes eu bato muito com ele, às vezes não é quantidade de publicações. É pegar um momento e aproveitar. Isso. Né? Aproveitar, claro, no bom sentido. Então, o marketing político eleitoral ele é desafiador pelo perfil de cliente que você tem. Justamente. Porque a minoria acredita em comunicação. A hora que o parlamentar descobrir a importância da comunicação, não é só para a eleição, não. Porque tu tem o marketing eleitoral nesse período de campanha, que para mim são 4 anos de marketing eleitoral, mas tu tem um marketing político que é voltado para os projetos. Sim. Que eu acho que é uma coisa que você observa também assessorando a Catarina. Quando fala de projeto é uma coisa, quando dá o bom dia lembrando do cafezinho é outra coisa. Nossa, nem se compara. Mas volto a dizer, até para que se corrija uma percepção que as pessoas têm equivocada. Quem não tem a essência é robotizado. Você pode ver lá aquele videozinho lá amarrado, chato, que você percebe que tá lendo, Pronto. Porque a primeira coisa que as pessoas... Não, ele tá lendo. É o teu olhinho lá, é o teu olhinho no TP. Você percebe que tá lendo, porque se você pegar um texto, ler aqui, não, já sei como é que é, vamos lá. Agora coloca ele para ler. Gente, eu acho que não precisa nem ser da comunicação para perceber que isso eu iria além, viu? Eu acho que um professor de português já daria o diagnóstico. Ele não aprendeu a ler direito. Uma pena, mas a gente tem que admitir. Com certeza. Mas não tem como a gente fugir também, Fernanda, uma pergunta, principalmente nessa área digital, porque eu sou totalmente contra a questão de qualquer tipo de regra que iniba a livre expressão. Isso aí também eu acho que censura, esse tipo de coisa, eu sou totalmente contrário. Mas a gente tem um monte de gente que se esconde atrás de perfis, de uma série de... Não vou nem dar o nome porque acho que perfil é elogiar, às vezes, alguns lixos que a gente tem no mercado. Mas falta também para alguns profissionais, principalmente esses que têm páginas, fanpages, essas coisas, a responsabilidade com a informação. Com certeza. Porque isso não afeta só o cargo público. Não. Afeta a iniciativa privada, quando o cara fotografa, faz um vídeo dentro de um mercado ou de uma loja onde ele tenta denegrir a imagem por um atendimento ruim e tal, que se resolve no diálogo, né? As pessoas não têm o senso de responsabilidade e limite, onde coloca nome de pessoas, coloca cargos, envolve família, quer dizer, uma série de coisas que vão denegrir a imagem de quem não fez absolutamente nada a ela. Mas aí vem o efeito fofoca, porque rede social a pessoa adora, é um soco, é uma porrada, é uma traição, tudo ganha uma escala muito maior, né? Trabalho é pouco visualizado, mas a fofoca ela rende bem. Com certeza. Né? Como é que é lidar? Porque nós somos sujeitos a isso o tempo todo. Por sermos figuras públicas, conhecer, nós podemos passar por isso. Mas aonde está o senso de responsabilidade do profissional? Aí vem os que eu chamo de jabazeiro. Né? O cara fala mal de ti para tentar que você chame para fazer um contrato com ele, para ele falar bem de ti. Desculpa, mas isso aí para mim é pura hipocrisia. Justiça serve para isso, né? Vá lá, processe e você vai ter o seu direito estabelecido. Como é lidar, principalmente nesse meio político, com esse perfil? Eu até falo que isso chega a nos dar até medo. Não vou mentir. Porque, assim, se uma dessas páginas, né, eu vou falar sobre as páginas que são, acho que os meios que estão mais circulantes aí, né, que tem diversas no Instagram. Respeito o trabalho deles, a escolha deles, totalmente.
Mas assim, como você falou, por trás daquilo tem uma família, por trás daquilo tem que ter uma responsabilidade. E assim, eles vêm atrás de todas as formas. E parece que eles só te dão 2 caminhos. Ou você fecha com eles, que é como a gente costuma falar, você fecha com eles, para eles não falarem de você ou falarem bem de você. Ou se você fala, oh, não é o momento, não tá certo, eles falam, ah, não é? Então tá bom. Então aqui pra mim você já é negativo, né? Até que você vem atrás de mim. Então assim, surgiu esse parece aquele campo minado, né? Que você fala assim, meu Deus, eu tenho que fechar, eu não tenho. Só que assim, Weber, eu confesso pra ti, eu sou muito humilde até pra falar onde eu sei lidar e eu não sei. E eu confesso pra ti que esse é um grande desafio pra mim. Porque assim, tem páginas que elas conseguem transmitir respeito, elas conseguem chegar até você e perguntar, mas são mínimas as que fazem isso. A verdade, a maioria delas, elas veem, a Fernanda saiu daqui. A Fernanda saiu daqui, eu saí daqui para dar uma entrevista, mas poderiam ter falado que eu saí daqui e saí daqui para fechar com outro parlamentar que estava aqui dentro. Sim. Entendeu? Eles tiram a interpretação deles e jogam lá. E a verdade deles é absoluta. Sim. Então, assim, eu confesso para você que esse tá sendo o meu meio assim mais observador para saber de que forma vamos agir. Por quê? Porque nós estamos indo para um ano eleitoral. E esse ano eleitoral vai ser, na verdade já estão, né? Já estão atacando de todas as formas, né? Então, assim, no ano eleitoral, o que nós vamos fazer? E agora eu que te retorno a pergunta, Weber, o que a gente faz nesse momento? Porque eu confesso que para mim é um desafio. Quando a gente bate nessa tecla dentro do nosso planejamento mensal, a gente fica assim, a gente vai responder essa página? A gente vai criar um vínculo, a gente não vai, o que a gente vai fazer? Porque não é porque a gente está fazendo coisa errada, é porque eles pegam, como eu falei, você está saindo de uma porta, eles podem falar, lá dentro eles estavam tratando de uma coisa errada, né? E daqui que você fale que focinho de porco não é tomada, já se foi. Então agora eu é que retorno essa pergunta para você com a experiência que você já tem bem maior nessa área. O que seria mais inteligente, né? Porque eu confesso que para mim hoje isso aí é assim uma dificuldade que eu fico assim tentando pisar em ovos para que eu não nem diga sim, nem diga não e fala assim, calma, vamos ficar por aqui, vamos conversar, vamos ter paz, né? Eu inclusive fui vítima já várias vezes, mas é um negócio que eu aprendi a lidar. Né? Nesse meio público, eu estou desde 2002. Eu tenho 23 anos além da atividade empresarial. Sim. Né? O primeiro ponto que eu acho que o assessor e o assessorado tem que entrar em equilíbrio? Relevância. Né? Se eu estou sendo mal falado por alguém que a credibilidade chega à escala menos 100, ou seja, não tem credibilidade nenhuma, estelionatário, 171, tudo que tu imagina, sim, eu me sinto orgulhoso dessa pessoa falar mal de mim, porque se estiver falando bem, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, eu prefiro não responder. Usa os meios legais para você se defender. Pronto. Porque você acaba dando ibope para quem não tem. Né? E eu digo para você, a gente fala muito de página, porque eu acho que o meio digital ele é meio sem lei. Né? Você fala, vamos processar e tal, aí o cara não tem nada no nome dele, né? Às vezes não tem nada mesmo, tá? A maioria das vezes não tem nada, ou seja, vai bloquear o quê? Vai bloquear o quê? O filho, a mãe? Não tem cabimento. Então, observou que não tem relevância nenhuma? Ignore. Não perca tempo respondendo que não vale a pena. Dá uma machucadinha na gente? Dá, nós somos seres humanos. Segundo, vá pelos caminhos legais. Busque seu direito onde você tem que buscar. Não vá para confronto, esse tipo de coisa é besteira porque você vai nivelar por baixo. Então, um bom profissional você nivelar por baixo. Né? Não vai ser lá que você vai ser testado, quem te testa é o mercado. Tá?
Agora, é lamentável que o número de páginas, isso aí não se aplica só ao digital, o tradicional também passa por isso, que as pessoas tenham essas duas alternativas que você falou. Ou não fala ou fala mal. Né? É uma estratégia comercial suicida que tira você do mercado. O pessoal, não, mas ninguém está notando. Não tenham em mente que a população ela não pensa, porque tem muita gente, o povo não pensa. Pensa. Às vezes não pensa muito bem em alguns momentos, mas pensa. Todo então, mundo tem a sua, né? Tem o tem, seu a momento, tem a sua percepção, tem a sua... Então, é um negócio que eu, assim, muito tranquilo e falo para as empresas que a gente presta consultoria, para os políticos que a gente presta consultoria, que nem tudo deve ser respondido. E que muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. E você acredita que a gente precisa deles para alcance? Não. Não precisa, porque o que acontece? Tem gente que passa 5 anos falando mal da Fernanda. No dia seguinte, ocupou um cargo eletivo e tal, fechou um pacote, porque esse é o erro do político. Né? Achar que essas páginas, ou determinados veículos, têm o alcance que acham que tem. Aí, no outro dia eu estou falando bem da Fernanda. Para quem está lá fora, diz, a Fernanda está pagando. Mudou completamente. Qual a credibilidade desse elogio? Nenhum. A gente, no meio político, por uma questão do trabalho que é desenvolvido, a gente é obrigado a ler tudo, a ver tudo. Com certeza. Mas e qual é a relevância que eu vou dar? Eu vou deixar de fazer o planejamento de comunicação traçado para me preocupar com o sem futuro. Deixo sem futuro, continuar sem futuro. E eu sigo aqui fazendo meu planejamento e conseguindo eleger, né? Ou vender mais ou vender menos, dependendo do investimento que eu faço. Então, não é uma pergunta fácil de responder, mas a experiência acaba te levando a ignorar mesmo. Tá? Fernanda, e a gente tem que espero ter respondido sua Respondeu, com certeza, respondeu. Me deu até um pouco mais de paz, confesso, porque assim, eles vêm atrás diariamente, eles vêm atrás de todas as formas e a gente fica assim, com aquele receio, o que eu vou fazer? Mas né? vem me oferecendo o bom, vem me oferecendo a excelência, vem oferecendo serviço e não extorsão. Tá? Isso aí não cabe. Mas está chegando ao final do nosso bate-papo, passa rapidinho. E aí eu quero e faço para todo mundo essa pergunta. Você, que é uma jovem, que tem crescido bastante no mercado, méritos seus, né? Acompanho você desde... Né? Não vou dizer desde pequenininha, porque né? não é assim, mas no mercado eu vejo sua evolução. Qual é a mensagem? Tá, e aí eu vou pedir uma mensagem numa linha bem específica sua, porque você já tocou nesse assunto. Para essas pessoas que de repente se espelham em você, né? Ou que estão aí no mercado ainda perdidos, muitos ainda, a gente infelizmente tratou de mão de obra, identificou essa carência, mesmo com tantos talentos. Qual é a mensagem que você passa para essas pessoas que estão ingressando nessa área, que querem sair de profissionais de execução para profissionais mais consultivos, né, para que eles se posicionem, porque reposicionar é muito mais difícil. Muito. Então tem gente que passou pela entrevista que para conseguir uma segunda entrevista vai ter mais dificuldade. Com certeza. Tá? Então qual é a mensagem para a gente de repente redefinir esse perfil de mão de obra da comunicação na área digital? Eu vou tentar ser breve, mas eu falo assim que, não sei se é porque eu me tornei da comunicação que a gente acaba falando muito. Mas, primeiro que são processos e a gente precisa aprender a viver esses processos, né? E se você pular eles, mas porque no meio dessa jornada dos processos, você vai ter diversas oportunidades de seguir outros caminhos, você vai ter diversas oportunidades inclusive de influências, né, de falar assim, não, você é melhor que isso, você consegue logo galgar isso, enfim, vamos tentar ser diretos aqui. Viva todos os processos, né? Profissionais, empresários,
políticos. Vejam a história deles. Foram poucos, raros, os que saíram do 0 ao 100 dessa forma, né? Da forma se impondo de que eu sou melhor e eu mereço estar lá. Eu acho que nem conheço, né? Se você for ver histórias como dono da Amazon, Avan, nossa, tem diversos assim profissionais, eles viveram o processo. Eles viveram um processo de chegar, vou até dar um exemplo, chegar no lote, capinar, depois ir lá, virar pedreiro, depois virar mestre de obras, depois virar engenheiro e depois estar vendendo aquele imóvel. E se você não passar por todas essas fases, você não vai ter credibilidade quando você for vender aquela casa, de falar, essa casa teve uma boa terraplanagem. Essa casa aqui, ela teve uma boa construção, porque você fez parte disso. E isso foi um dos processos que eu decidi viver e graças a Deus tive a oportunidade de viver e até, modéstia à parte, a sabedoria, né? Eu comecei, fui design, fiz curso de tráfego pago, fiz curso de social media, fiz curso de videomaker. Então hoje, um profissional que chega para mim e fala assim, nossa, eu fui no evento e eu não consegui captar a imagem de emoção. Não, você não conseguiu captar porque você não esteve atento ou você não quis, mas você conseguiria captar a emoção. Porque a emoção você capta no momento em que tem uma fala e alguém se emociona, então se você ficar olhando para as pessoas, você vai ver em algum momento uma imagem de emoção. Então assim, se você viver todos os processos, quando você chegar lá na frente, você vai ser aquele profissional que você vai dizer, você vai conseguir comandar uma equipe, né? E você vai se tornar referência, porque você vai ser aquela pessoa assim, eu sei de todo o processo, eu sei lidar tudo. Você vai conseguir sentar numa mesa e sem se preocupar com as perguntas que vão serem feitas, porque você vai conseguir facilmente, né? Até aqui quando eu vim para conversar com o Verbo, imaginei que nossa conversa fosse sobre comunicação, sobre a nossa caminhada, mas eu vim sem medo, Verbo, modéstia à parte. Eu vim sem medo porque eu falei, o que ele me perguntar, eu tenho muita segurança em falar, né? Porque eu vivi os processos. Então, assim, acreditem, né, no meio de comunicação, acredita nessa área que está em ascensão e tem espaço para muita gente, mas seja humilde para viver todos os processos. Fernanda, te agradecer. Eu que agradeço de todo o coração. A participação. E pessoal, eu fico muito feliz com a entrevista de hoje, porque reafirma aquele negócio. Idade não significa maturidade, né? Nós temos velhos com 20 anos, né? E nós temos jovens com 60, com 80. E nessa área, se a gente não tiver sintonizado, a gente perde o time. Com certeza. E a gente, assim, eu acho que o mais importante, eu acho, do bate-papo de hoje foi a gente identificar essas fragilidades que a gente tem na nossa mão de obra e buscar corrigir, porque como a Fernanda falou, nós temos lugar para muita gente. Hoje eu diria que para todo mundo. Todo mundo estaria ocupado. Agora, não esqueça, compromisso, responsabilidade, ética, respeito, tudo isso faz parte do currículo de um bom profissional. Então, fico muito feliz pela maturidade da entrevistada, da jovem entrevistada, e na próxima segunda a gente está junto de novo para mais um Falando de Negócio.